E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Galera, hoje nós vamos fazer aqui o review deste teclado incrível que é o Attack Shark X68HE. Dessa vez a Attack Shark acertou a mão, cara. Por que dessa vez? Bom, eles entraram no mercado de teclados magnéticos com o K85, que é um teclado que na época que lançou, pessoal, era até um teclado ok, assim, sabe? Eu não vou dizer bom, mas era um teclado ok, porque não tinha, né, essa popularização da tecnologia magnética. Só tínhamos aí modelos como o Ultim 60HE, por exemplo, um Apex, né, que usa uns modelos da Razer que usavam switch ótico. Então a gente não tinha teclados de alto desempenho para jogos. Então quando eles chegaram no mercado, eles vieram com switches da Ótimo, aqueles modelos com stem rosinha. Não eram switches muito bons, assim, tá? Sendo bem sincero para vocês. Mas como era tecnologia nova, tava começando a se popularizar, foi um teclado que pelo menos eu fiz review desse teclado. Na época eu achei um teclado ok, não achei um teclado ruim, mas também não achei um primor de qualidade, só que de fato ele trazia um desempenho um pouco maior. Hoje, quase um ano depois, 8 meses mais ou menos depois do lançamento do K85, eles trazem agora o X68HE, que é um teclado muito, assim, tá anos-luz à frente do K85 em muitos aspectos, cara. E hoje eu quero trazer todos os detalhes para vocês do que é esse modelo aqui. De primeira mão, muita gente aí já me perguntou em comentário de outros vídeos, que eu acabei não respondendo, mas muita gente perguntando, cara, aula 60, o Win60HE, o Win68HE, ou Attack Shark, Med 68HE, ou Attack Shark, todo mundo perguntando, ansioso para saber como que é o desempenho desse teclado e se é um teclado melhor do que os demais. Isso é uma pergunta muito difícil de responder, tá? Eu vou tentar esclarecer ela, não tem como eu falar é ou não é, tá? Mas eu vou tentar esclarecer nesse vídeo aqui se ele é um teclado melhor ou não, tá? E você tire suas próprias conclusões. No aspecto construção, ele é um teclado diferente, tá? Por quê? Porque ele tem uma top cover, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu for desmontar o teclado e mostrar a parte interna para vocês, mostrar a PCB e tudo mais. Porém, pessoal, ele tem, apesar de ter a carcaça, ele tem ainda o detalhezinho aqui, como no Med 68, né? Tem essa rebarbazinha aqui que dá um acabamento na carcaça, que é uma imitação do Ultim nesse caso, né? Inclusive, tem também o logo aqui Attack Shark, que, cara, praticamente não dá pra ver. Ele em cima da mesa você não consegue ver esse logo, tá? Você consegue ver mais, perceber mais o azinho aqui de barbatana de tubarão desse lado. Mas esse aqui, nem sei se a câmera tá conseguindo captar. Agora pegou. Para vocês verem aí, praticamente assim, não dá para enxergar. Mas ele é um teclado bem construído, bastante sólido, tá? Ele é um pouquinho mais molenga do que o AK680 Max, por exemplo, que é um teclado bem mais rígido, bem mais firme na questão de construção. Ele quando você faz um pouquinho de força, ele contorce um pouco. E até para desmontar ele foi bem mais fácil. Eu vou comentar um pouco sobre isso também quando eu mostrar a parte interna do teclado. Mas ele tem uma construção ok, tá? Não é um teclado frágil, não aparenta ser frágil, apesar de ser um pouquinho mais mole, mais flexível do que os outros modelos que a gente já testou por aqui até então. Atualmente, pessoal, ele está sendo vendido em 4 versões, tá? Eu comprei nessa versão aqui branca, topográfica, eu já vou falar sobre o design dela, mas ele também tem a versão preta nesse mesmo estilo, tem também a versão com as teclas em degradê com o caractere virado para o sul e vazado também, você também consegue enxergar o caractere assim como nessas outras duas, e tem a versão mais básica, entre aspas, que é a preta com keycaps normais, tá? Que vários outros modelos trazem também essas keycaps aqui padrão, o Med 68HE, o Battle 68, vários modelos têm esse design aqui mais simples. Em questão de desempenho, nenhuma delas muda, tá, pessoal? Todas as versões trazem o mesmo desempenho, o mesmo switch, só muda realmente as keycaps, tá bom? Já aproveitando para falar delas, então, pessoal, a Attack Shark me surpreendeu de forma muito positiva nesse caso, porque ela trouxe aqui keycaps muito boas, cara, keycaps realmente com a qualidade, assim, sensacional. Elas são vazadas não só no caractere, mas na parte topográfica também. Então você consegue ver a iluminação passando por toda a keycap, não somente no caractere. E o double shot que eles fizeram aqui, porque ela é em double shot, ele é de um plástico transparente, obviamente, para você conseguir enxergar, né, o caractere aqui com a iluminação, mas é um plástico de ótima qualidade, pessoal. A luz passa de uma forma muito boa, ele não é um plástico opaco,
Não sei se dá para vocês verem aí, mas ele é um plástico que tem um pouquinho mais de brilho. Então a intensidade de luz aqui ficou bem bacana. E também a espessura da keycap, né? Que trouxe aí uma qualidade de digitação muito melhor do que a maioria dos teclados nessa faixa de preço, tá? Se eu tivesse que destacar um ponto aqui nesse teclado, seria a qualidade dessas teclas. E o segundo ponto que eu destacaria seria a iluminação RGB, que também a Attack Shark aqui se superou, cara. A iluminação aqui passa muito bem também pelas keycaps. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês mais à noite, né, no escuro, para vocês verem como que o RGB desse teclado é fantástico, cara. Ele tá bem no nível dos modelos da Wommer, o M68HE, e também do modelo da Ajas, o AK680 Max, que é um teclado recentemente aí testado aqui no canal. E cara, um RGB fantástico. O conjunto aqui, iluminação e keycaps, é um dos melhores que eu já vi em um teclado magnético, tá? Junto aí com esses dois modelos que eu citei para vocês. Já em relação aos switches, pessoal, aqui nós temos um ponto que me agradou, mas não muito. Poderia ser melhor, tá? Nós temos aqui switches da Ótimo. A Attack Shark ainda tá trabalhando com switches da Ótimo, só que nesse caso aqui muito melhor do que o rosinha, que tinha antigamente, né? Porém, ainda assim não se compara a um switch do ND63 Pro, por exemplo, ou um Gateron Jade, né? Nem um Jade Pro, nem um TTC King ou Magneto. São switches bons, tá? Não são switches ruins. Na minha opinião, ele tá no nível ali dos amarelinhos da Aerox. Ele tá bem parecido nesse aspecto com o switch amarelinho da Aerox, que é um switch ok, tá, pessoal? Não é um switch muito bom, tanto que a versão Pro dos modelos da Aerox, ela já vem com um switch diferente, né? Que é um switch muito bom, inclusive bem próximo aí do Jade da Gateron. E ele não traz nenhum tipo de lubrificação. Na verdade, pessoal, ele tem um lube sim, tá? Mas assim, eu abri alguns switches e uns tem um pouquinho de nada, outros não tem, mas fizeram uma lubrificação muito... ficou muito pouco mesmo, realmente sim, muito pouco. Tem switch que nem tem, na verdade. Então, dá pra melhorar, tá, pessoal? Se a gente pegar um por um aqui e lubrificar, com certeza a gente vai ter um switch muito melhor. Mas no caso, os de fábrica aqui, eles têm realmente pouquíssima lubrificação e alguns nem tem, tá? O curso total do switch aqui é de 3,8 milímetros e ele tem uma vida útil de até 100 milhões de cliques, sendo que para sua ativação é necessário uma força de 37 GF. Esse termo GF, pessoal, eu acredito que é Gravitational Force. Eu sempre falei gramas por força, mas eu acho que não é gramas, eu acho que é força gravitacional. Se eu estiver correto, me corrijam aí, por favor, nos comentários, tá? Porque quem entende mais, por favor, me corrija, mas se for Gravitational Force, são necessários, então, 37 vezes a força gravitacional da Terra para que o switch seja ativado, tá bom? Se for isso mesmo. Um detalhe legal, pessoal, desse teclado é que ele veio com um strapzinho, eu não coloquei para colocar aqui junto com vocês, então vamos fazer a instalação dele agora. Strapzinho adicionado, pessoal, achei que ficou bem bacana, com ele branquinho assim, né, bem legal. É só a correinha aqui que podia ser branca também, né, mas tudo bem, ficou bem bacana assim. É um detalhezinho que é bobo, mas faz diferença, né, deixa o teclado assim um pouquinho mais bonito. Bom, pessoal, isso aqui são as teclas necessárias, né, para remover os parafusos. Eu tirei até o strapzinho, mas não precisa tirar o strapzinho. E lembrando, pessoal, que esse teclado aqui ele tem uma carcaça superior, tá, top cover. Você tem que, para desmontar, você vira ele de ponta cabeça e com uma ferramenta bem fininha, recomendo que seja essa daqui, vou deixar o link dela aí embaixo, ela é bem baratinha, acho que eu paguei R$16, eu acho. Você vem enfiando ela no cantinho assim, ó, do plástico e soltando com bastante cuidado as travinhas, tá? Esse plástico aqui ele é bem maleável, bem molenga mesmo, então não é difícil de desmontar o teclado, ao contrário do AK680 Max e também do Battle 68, que é esse top cover aqui, é um plástico bem rígido, bem firme, bem duro, e aí é muito difícil soltar as travinhas. Nesse caso aqui eu não tive problema, tirei a travinha sem dificuldade nenhuma.
nenhuma. E já soltei os parafusos também. E aqui na parte interna, pessoal, nós temos os cabos aqui de USB e também do switch, né, para trocar de Mac para Windows. É a primeira vez que eu vejo essa plaquinha aqui com 2 cabos, tanto para Mac quanto para Windows, e a conexão de energia. E na parte inferior aqui, nós temos um fan mode que é de Poron, uma espuma que é relativamente densa, tá, pessoal? Ela é mais densa do que os outros teclados magnéticos que a gente já testou aqui no canal, porém é o único mod que nós teremos aqui neste teclado, tá? A parte interior aqui dele não tem mais nada além da carcaça de plástico. Além disso, temos também uma camadinha aqui de EVA entre a plate e a PCB. Esse mod aqui já é mais comum, né, nos teclados magnéticos e também mecânicos, ter essa camadinha aqui para abafar um pouco melhor o som. E também na barra de espaço temos esses 2 retângulos aqui também de EVA, uma espuminha bem espessa, para também melhorar a sonoridade do espaço. Os estabilizadores, pessoal, são lubados, tá? Você consegue ver aqui a parte do lube deles. São muito bem lubrificados. Se você olhar a parte interna lá dentro, eles têm uma lubrificação bem legal. Mas você encontra mais lube no espaço, tá? Aqui já no backspace, ó, não tem muito lube aqui embaixo não, ó, na parte metálica do estabilizador. É lubrificado ainda, mas não tem tanto quanto no espaço. E a plate do teclado, pessoal, é de aço, né, de alumínio, é uma plate comum aí já encontrada em vários e vários outros teclados magnéticos. O curioso aqui, pessoal, é que a Attack Shark, para colocar esse loginho aqui que eles colocaram na top cover, eles excluíram uma tecla. Pode ver que tem o espaço aqui do switch, tem o RGB, ó, essa aqui seria a tecla que eles excluíram, ó. Então vocês podem ver que tem o RGB, tem o espaço pro switch, os 2 buraquinhos aqui, ó, mas não tem switch aqui, obviamente, porque a Attack Shark resolveu colocar essa tampinha aqui para cobrir essa tecla, cara. Não sei por que, poderia ser um keycap aqui, talvez home ou o end, talvez, mas eles optaram por simplesmente anular essa tecla aqui. Já em relação ao PCB, pessoal, eu não sou engenheiro eletrônico, mecânico, mecatrônico ou qualquer bacharelado necessário para entender de circuitos, né? Então, não sou especialista nisso, mas aparentemente, tá? Pelo visual, parece ser uma boa PCB, tá? Ela tem vários componentes aqui na parte de baixo. Vou tentar tirar o reflexo das luzes aqui do setup. E aqui também, ó, então parece uma PCB um pouco mais complexa de produzir, assim, do que os outros teclados magnéticos que nós já testamos aqui no canal. Parece uma PCB muito boa, viu? E no mais é isso, pessoal. Internamente não é um teclado muito completo, assim, de mods, mas tem o básico para que ele tenha uma boa qualidade sonora, uma boa qualidade de digitação e amortecimento. Outra observação, pessoal, é que normalmente aqui, ó, onde tá a top cover, essa capinha aqui, ficam os LEDs de Caps Lock, Win Lock e tal, e a Attack Shark também removeu. Pode ver aqui que na plate é fechado, então esse teclado aqui, ele se orienta com a tecla Caps Lock e Win Lock pelas teclas padrão, né, que seria o Caps Lock e o Windows. Quando você ativa o Caps Lock fica branco, o LED aqui fica branco, e todo o resto do teclado fica com a iluminação padrão. Se você estiver usando um LED branco, aí você não vai perceber a ativação, mas se você estiver usando RGB, você vai perceber que o Caps Lock está ativado olhando para a tecla Caps Lock. Já em relação ao peso do teclado, pessoal, nós temos aqui um teclado que não é muito leve, mas também não é muito pesado. 575 gramas, ele tá bem na média, na verdade, de outros modelos, como Aula Win68HE, Med 68 HE, então tá num peso bem parecido com esses outros modelos aí. O Aula na versão Max acho que é um pouquinho mais pesado, e o Ajax, o AK680 Max também é um pouquinho mais pesado, 620, 630 gramas, se não me falha a memória. Mas, em questão de desempenho, pessoal, nós temos um teclado aqui excepcional, um dos primeiros modelos custo-benefício, né, desse teclado mais baratos entre aspas, com 128.000 Hz de scan rate. Na prática isso faz diferença? Não faz diferença, tá? Vou ser bem sincero para vocês. No uso, pelo menos eu não percebi diferença nenhuma de um teclado de 8.000 Hz de scan rate, ou de 32.000 Hz de scan rate, ou de 1.000 Hz de scan rate. Mas o que isso significa? Significa que ele tem mais desempenho, tá? Normalmente os teclados, eles trazem 1.000 Hz ou 8.000 Hz de polling rate, como é o caso desse aqui, ele tem o polling rate em 8.000 Hz. E o que é o polling rate? A comunicação da porta USB do teclado com o seu computador, tá? Isso é o polling rate. Assim como o mouse, a comunicação
comunicação do receptor com o seu computador, tem 8.000 Hz de polling rate e isso diminui a latência. O que para o teclado não faz muita diferença, tá, pessoal? Sendo bem sincero, de 1.000 Hz para cima, a gente não consegue perceber o uso, a diferença de latência, a velocidade com que isso é transmitido para o computador. Mas, no caso aqui, além dos 8.000 Hz de polling rate, nós temos 128.000 Hz de scan rate. O que é isso? É o tempo que o teclado leva para calcular qual tecla, ele identifica qual tecla foi clicada e comunica isso com do chip principal para a porta USB. E a porta USB é o polling rate para o seu computador, né? Então, o gerenciamento geral aqui do teclado, o chip geral do teclado é muito mais rápido em identificar qual tecla foi clicada e comunicar isso para a porta USB do que um teclado de 1.000 Hz de scan rate. Só que, na prática, no uso do dia a dia, como eu falei, pessoal, é legal você ter esse avanço tecnológico? É muito legal, pô. 128.000 Hz de scan rate é absurdamente rápido, né? 8.000 Hz de polling rate é absurdamente rápido. Mas para um teclado, no dia a dia, nem jogando, nem se você ficar testando assim, você vai conseguir perceber essa diferença, tá? Assim como 0.01 milímetros de Rapid Trigger ou 0.02 ou 0.08, tá? Se você ficar clicando aqui assim com detalhezinho, você vai perceber que tem essa diferença do 008 pro 001 ou pro 002, mas no uso, jogando, no dia a dia, impossível a gente perceber qualquer diferença, tá? Mas é legal porque a gente vê que a tecnologia avançou muito nesse aspecto de latência, de velocidade, né, de cálculos aí do teclado, e isso é bastante positivo para o nosso mercado. Já em relação ao software, pessoal, nós temos aqui o que tem acontecido com teclados mecânicos, que é utilizarem o sistema VIA, que é um site que unifica muitos e muitos modelos de teclados mecânicos, para que a empresa, no caso aqui a Attack Shark, não precisa desenvolver o seu próprio software, né? Eles fazem um teclado que é compatível com o VIA. No caso dos teclados magnéticos, nós temos aqui o QMK, que significa Quantum Mechanical Kit, que é um software, um sistema voltado para teclados magnéticos, e a Attack Shark fez um teclado compatível com esse sistema, a Homer também com o M68HE, a Ajas também com a K680 Max também é compatível, dentre outros modelos, tá? Então aqui nós temos o site que eu vou deixar aí na descrição para vocês desse vídeo, e quando você já conecta o seu teclado e já abre o site, ele reconhece ele de forma automática. Caso ele não faça isso, tem um botãozinho para você adicionar um dispositivo, tá? Na primeira tela, nós temos aqui o remap das teclas, onde você pode clicar em qualquer tecla que você quiser e remapear, como eu já fiz aqui com o Ctrl. Eu deixei o Ctrl como o Alt da direita, o R Alt, que seria o Alt GR, né, o antigo Alt GR, para eu poder utilizar o ponto de interrogação no W e a barra no Q. Mas você pode remapear qualquer tecla que você quiser por qualquer tecla que você quiser, incluindo teclas de mídia, macro e cliques do mouse também. Na segunda subaba aqui, escrito Stroke Settings, você consegue personalizar o desempenho do seu teclado, né, de switches e tudo mais, né, o curso de ativação e tudo mais. No meu caso aqui, eu coloquei o WASD para 0.1 milímetros de ativação e o Rapid Trigger em 0.01, mas você pode aí colocar qualquer tecla que você quiser, inclusive todas, tá? Você pode selecionar aqui, ó, todos os botões e personalizar todas de uma vez. De começo, pessoal, eu não consegui configurar as 4 teclas de uma vez no WASD, eu fiz de uma em uma. Porém, se você colocar o mouse aqui no meio das teclas e arrastar, você consegue selecionar várias. Aí aqui você viu que o E pegou junto, né? Então eu clico no Ctrl e clico no E, que ele solta, ele desativa o E. Se eu clicar no Ctrl e clicar em outras, ele vai clicando em outras também. Só que só funciona dessa forma, arrastando as teclas e depois desselecionando. Aí você consegue selecionar várias outras. Se você simplesmente começar com uma tecla só, você não consegue, tá? Aqui você tem o curso do switch, né? No caso aqui, para ele ser ativado e também para soltar a tecla, caso você não queira usar o Rapid Trigger. Mas você também tem a opção de clicar aqui em Full Quick Trigger para você adicionar o Rapid Trigger, beleza? Ponto positivo para esse software também, que você tem como simular o clique aqui para ver como que está sendo a ativação do switch. Ah, pessoal, e vale lembrar também que a primeira vez que eu usei o software, eu tive que remapear as teclas porque ele não estava pegando no 0.1 milímetros, tá? A tecla não estava funcionando, ela só ia ativar aqui para baixo, mais ou menos. Então, eu tive que fazer a recalibração das teclas. Foi até por isso que eu coloquei o TTC King aqui para testar, porque eu achava que era um problema do switch, mas não é. O switch da Altemo funciona
funciona perfeitamente, tanto no 0.01 do Rapid Trigger, quanto no 0.1 de ativação do switch, tá bom? É só uma questão de recalibração do software mesmo, do teclado. Na terceira subaba aqui, Shaft Settings, você consegue colocar uma configuração para cada switch que você trocar. No caso, você pode ver que o meu WASD aqui tá rosa, porque eu tô usando aqui no caso tá Magneto, né? Mas no caso eu tô usando o King, o TTC King, que não é esse. Ele é desse design aqui, que eu não... Provavelmente seja o Magneto mesmo. E aí eu coloquei ele aqui no WASD. É só você clicar na tecla e clicar no switch que você quiser, que ele já vai habilitar, tá bom? Na penúltima subaba aqui de Advanced Settings, você consegue colocar o Dynamic Keystroke, o DKS. Você consegue colocar o Snap Tap ou SOCD. É só você selecionar a tecla e clicar aqui em Snap Key. Selecionar a tecla A ou D. No caso aqui eu vou colocar A e D. E clique em Confirm, ele já vai adicionar o Snap Tap no A e D aqui nesse caso, beleza? Na segunda aba aqui nós temos as configurações de função, o FN, que você pode remapear assim como as primeiras teclas, tá? Só que no caso função. Temos aqui também macro para você criar uma sequência de teclas. Configurações de iluminação aqui em Light, onde você pode escolher pré-definições aqui já estabelecidas pelo software, assim como velocidade e brilho. E também tem os botões de Share para você fazer o download de configurações que outras pessoas colocaram na comunidade. Aqui na última aba nós temos a aba sobre, onde você pode fazer atualizações de firmware do teclado e também mudar o background do software aqui na web, tá? Você pode colocar ele tanto a cor quanto colocar alguma foto que você quiser aí de fundo, como eu coloquei aqui a thumb que eu usei no Battle 68, no vídeo do Battle 68, tá bom? Fica aí a seu critério, escolher a cor que você quiser. É um software bem bacana, tá, pessoal? Bem completinho, tá? Tem também o teste aqui de switch, né? Que isso é uma coisa que eu priorizo bastante quando eu vou utilizar um software, para eu saber se tá dando misclick ou não. Então, um software bastante completo, acho muito bacana. Porém, pessoal, você precisa fazer o download de um arquivo para que ele reconheça o seu teclado. Isso eu acho uma bobeira tão grande, assim, porque eu não queria baixar o software, por isso que eu prefiro o software na web. Aí eles fazem um software na web que você precisa baixar outro software para que ele funcione na web. Não faz o menor sentido, bati no microfone, desculpa. Não faz o menor sentido, mas fazer o quê, né? É assim que funciona. E pra gente concluir, pessoal, vale a pena um teclado desse? É melhor que o Aula? É melhor que o Med? Não é melhor? Qual que é o melhor de todos? Bom, eu vou fazer um vídeo ainda assim que o Fan 60 chegar, que tá chegando já, que a alfândega barrou ele por algum motivo, mas já liberou. E assim também que o Ace 68 chegar, que eu comprei o Ace com o switch Uranus. Depois que eu fizer o review desses dois teclados, eu vou pegar todos que eu tenho aqui e vou fazer um comparativo de todos, vou fazer um ranqueamento, uma tier list, uma planilha, vou montar tudo bonitinho pra vocês. Para adiantar, Attack Shark, Aula ou Med, que a maioria das perguntas que vocês me fazem nos comentários está relacionada a isso. Attack Shark, Med ou Aula. Bom, pessoal, eu tenho que pontuar aqui o que é melhor em um, o que é melhor em outro. Tá? Não dá para falar, olha, esse é o melhor, compra esse, porque são pontos, você tem que ver o que é mais importante para você, tá? Eu vou falar baseado na minha opinião, tá bom? Então, separando as especificações, desempenho, nós temos aqui o Attack Shark com desempenho maior, tá? Uma PCB melhor, tem os 128 MHz de scan rate, 8 MHz de polling rate e uma latência de 0.125 mm, que é a mesma latência dos outros. Mas scan rate e polling rate, principalmente o scan rate, ele tá acima, tá? Tem 128 MHz, o que particularmente, pessoal, não faz diferença no uso do dia a dia, mas tenho que separar esses pontos para vocês, tá? Keycaps, definitivamente Attack Shark tá acima de todos. A keycap dele é muito boa, tem esse design topográfico que é peculiar, tá? Eu não sou muito fã, mas no caso aqui, porque eles são vazados, ficou muito bonito no teclado, na minha opinião. Mas eu prefiro umas teclas um pouco mais simples, como a do ND63 Pro, com o caractere apontado para o sul, mas com vazadas, né? Com RGB vazados, mas sem o layout topográfico. Porém, a qualidade das keycaps aqui é superior, tá? É superior ao Aula, até na versão Max, na minha opinião, é superior, porque elas têm uma textura bem smooth, assim, sabe? Bem macia, bem gostosa, suave de tocar. Já do Aula, o Max, na versão Max, o Win68 Max, elas têm um aspecto um pouquinho mais áspero, e a do Med fica abaixo dos dois aí, na minha opinião. Então, keycaps aqui, ponto pro Attack Shark. RGB, nem tem como contestar isso. 100% Attack Shark. O do Aula e do Med são bem fraquinhos. O Attack Shark tá bem no nível da Wommer e da Jazz, tá? Que são, na minha opinião, os melhores RGB do mercado hoje para teclado magnético. Então, indiscutivelmente aqui, o Attack
Attack Shark é melhor. Então já temos 3 pontos aí que o Attack Shark sai na frente, que é desempenho, keycaps e RGB. Porém, na questão de switch aqui, na minha opinião, o Aula na versão Max, que é um pouco mais caro, tem switches melhores do que esse modelo aqui. Esses switches aqui da Optimum estão muito parecidos com os switches de entrada do MED 68, aquele switch meio verde água, sabe? Que é inclusive bem parecido no aspecto visual também. Aí, pessoal, você tem que ver o que é mais importante para você. Se é RGB, keycaps e desempenho, cara, Attack Shark sem perguntar 2 vezes. Agora, se você prioriza bastante o switch, a experiência de digitação, no uso do dia a dia, eu iria nesse caso de ND63 Pro, que na minha opinião hoje tem os melhores switches de fábrica que um teclado magnético traz, com exceção dos Gateron Jade Pro e dos TTC King, né, que tem algumas versões aí de teclados que já trazem esses 2 modelos, só que são muito mais caros. Então, o aspecto switch ND63 Pro hoje, na minha opinião, é um dos melhores. Beleza, pessoal? Então, recomendo sim, vocês viram aí que é um teclado realmente muito bom. Qualquer coisa vocês podem deixar aí nos comentários, que eu procuro responder a todos sempre que possível. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você puder deixar um like, eu te agradeço. Que Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima. Fui!